Livro de Jó, capítulo 29. Jó relembra o seu passado. Nós estamos meditando nesta palavra. Eu tenho por certo que Deus tem algo para entregar ao teu coração, à tua vida, abençoar-nos. Diz assim a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 29. E prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Nós encontramos Jó relembrando o passado e sentindo saudade. Eu pergunto para você, quando você lembra o teu passado, o que te traz a lembrança? Traz saudade? Traz tristeza? Traz angústia? Ou quando tu lembra o teu passado, você gostaria de ser como foi nos meses, nos anos que passou? Jó está dizendo: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. O que fez Jó lembrar do passado e sentir saudade foi quando ele lembrou da proteção de Deus. Se você hoje não tem a proteção de Deus e no passado teve a proteção de Deus, então você sente saudade como Jó estava sentindo. Essa proteção que Jó estava lembrando das vezes em que ele orou e teve resposta. Ele estava lembrando das vezes em que a sua família foi abençoada. Ele começou a lembrar-se do passado e a sentir saudade. Estava lembrando então agora aqui da proteção de Deus. E eu te convido a parar e pensar. O momento que está vivendo hoje, você está sentindo a proteção de Deus? Está se sentindo guardado por Deus? A verdade é que o nosso inimigo, o inimigo do ser humano, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu não gostaria que você deixasse passar o dia de hoje e no futuro você lembrasse, dizendo: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. Eu gostaria que todos os dias da sua vida, em todos os momentos, você pudesse entender e compreender que Deus continua lhe guardando. Jó estava pensando que estava abandonado por Deus e nós sabemos que ele não estava abandonado por Deus. Deus estava no controle da história de Jó. E ele continua dizendo: quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Agora Jó estava se sentindo como se estivesse abandonado. Jó estava se sentindo como se não tivesse ninguém ao seu lado. Jó estava se sentindo como se estivesse andando em trevas e sem direção. E ele lembrou que no passado a luz de Deus estava sobre a sua cabeça como uma lâmpada, orientando, dirigindo, para que ele pudesse tomar decisões corretas, decisões certas. Agora, em nosso tempo, no tempo em que estamos vivendo hoje, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Ele diz: Eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas. Então Jesus está dizendo: se você não quiser sentir saudade do passado, se você quiser ser guiado por Deus, não abandone a Jesus. Você que já está vivendo com Jesus, para que no futuro você não olhe para o passado e diz: Ah, quem me dera ser como nos dias em que Deus iluminava o meu caminho. Você deve continuar na presença de Deus. E se você se sente em trevas, se você se sente hoje abandonado, e no passado você estava com Deus, mas você se afastou de Deus, veja aí, se Deus é a luz e você se afasta da luz, automaticamente você está entrando nas trevas. Se Deus é a verdadeira paz, Jesus disse: Eu sou a paz, e você se afasta de Jesus, automaticamente você está se afastando da paz, você está indo para longe da paz. Então isso vai lhe fazer
falta, para que no dia da manhã você não fique dizendo como Jó, relembrando a sua vida e sentindo dores. Você deve procurar todos os dias andar com Deus, caminhar com Deus e saber que Deus te guarda hoje, te guardará amanhã, guardará a tua casa, guardará a tua família, se você confiar e acreditar em Deus. E Jó estava então acreditando no Senhor. E diz: quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre mim, lembrando do passado e dizendo, sentindo uma saudade de Deus. E Deus não quer que você sinta essa saudade. Deus quer que você saiba que Ele está contigo hoje, estará contigo amanhã, e você poderá, no futuro, olhar para o dia de hoje e dizer: graças a Deus, eu tinha a luz de Deus e hoje a luz se tornou mais real. Cada dia que passa, mais eu sinto a proteção de Deus. Cada dia que passa, mais eu sinto a luz de Deus. Cada dia que passa, eu me sinto mais guardado, mais protegido. Eu sinto mais que Deus está me dirigindo, me orientando. E é isso, exatamente isso que Deus quer fazer com a sua vida. E Jó continua dizendo no versículo de número 3, quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Você estava lembrando que no passado ele conseguia caminhar, ir em frente, porque a luz de Deus iluminava, e agora estava sentindo saudade. Na situação que ele estava, ele se sentia em trevas, porém Deus não havia abandonado. Jó estava ali enganado, enganando o seu próprio coração. Naquele momento que ele não estava entendendo, compreendendo o trabalhar de Deus, ele se sentiu nesta situação. Mas eu e você temos a revelação da palavra de Deus, o que Jó naquele tempo não tinha. Nós temos a revelação da palavra de Deus e nós temos uma certeza que Deus não nos abandona. Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E se Ele está conosco, Ele é a luz, então você não precisará andar em trevas. Deus promete luz para o teu caminho. A palavra de Deus também diz no Salmo 34, versículo 5, se você olhar para Deus, se você esperar em Deus, a luz do Senhor brilhará em teus caminhos e tu não andarás em trevas. Você não vai andar em trevas, porque a luz de Deus será sobre a sua vida. Versículo 4, aqui do Salmo, aliás, do livro de Jó, capítulo 29, versículo 4. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, sobre a minha casa, sobre a minha vida, quando eu tinha o segredo de Deus. Quando Jó se sentia jovem e sabia que Deus tinha um segredo sobre a vida dele. Jó estava sentindo saudade desse tempo. Agora, quando nós vamos para o Salmo de número 103, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são gratos a Deus, aqueles que, que entregam a sua vida para Deus, a Bíblia diz que Deus renova a nossa vida como da águia. Deus renova. Então você não precisa sentir saudade do tempo da sua mocidade. Você que está se sentindo fraco hoje, nesse momento, Deus quer renovar a tua vida. Deus vai renovar a tua vida. Acredite nisso. Deus vai renovar a tua vida. E diz ainda que o segredo de Deus estava sobre a sua tenda. E a Bíblia diz para nós devemos entender isso, que a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, o segredo do Senhor é sobre aqueles que o temem. Ou seja, Deus quer revelar algo ao teu coração que não revela para o Wilson. Deus vai revelar algo para o Wilson que não revela para ti. Para cada um de nós, Deus quer ter uma intimidade. Deus quer ter algo para revelar, algo para, para mostrar para cada um de nós. Deus tem uma intimidade, Deus tem algo para revelar para você, Deus tem algo para revelar para o teu coração. Vamos acreditar, vamos confiar no Senhor, porque tem algo novo, algo grande para revelar para aqueles que temem ao Senhor. Se você tem temor a Deus, se você tem respeito a Deus, está buscando de Deus, Deus quer revelar ao teu coração mistérios, Deus quer revelar algo profundo para o teu coração. E diz ainda no versículo 5 de Jó 29, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos em redor de mim. Jó pensou que Deus não estava com ele, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Algo triste, algo muito triste.
Talvez você tenha se afastado de Deus e fique pensando que Deus te abandonou. Não. Talvez você abandonou a Deus. Talvez você se afastou de Deus, mas Deus não se afastou de você. Deus quer estar contigo. O Espírito Santo quer habitar na tua casa. Se você deixar Deus entrar, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus abençoe, irmã Elza, irmão Valdomiro, que estão ouvindo, né? Estão em sintonia. Deus te abençoe muito em Cristo Jesus. Que a bênção de Deus continue sobre vocês, né? Que também fazem programa na rádio, né? Deus abençoe vocês. Continue nessa força, fazendo a obra do Senhor. A todos os nossos irmãos que estão aqui ouvindo essa palavra, uns estarão no dia, né? Outros vão ouvir depois, com o tempo. A palavra de Deus, ela não perde, ela não está presa ao tempo. Então você está ouvindo agora, no momento que você estiver ouvindo, a palavra é para o teu coração. A palavra de Deus é para a tua vida. Diz: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, que isso não passe na tua mente. O Todo-Poderoso está com você. Quem está com você? O fraco? Não, o Todo-Poderoso. Quem está com você? Alguém que é limitado, que tem limitações? Não, o Todo-Poderoso. É Ele. E Ele se importa com a tua vida. Sabe que na vida, às vezes, a gente precisa de ajuda. Aí você vai para uma pessoa pedir ajuda. E aquela pessoa, às vezes, tem até vontade de te ajudar, mas ela não tem condições de te ajudar. Vontade tem, mas não pode. Existe aquela pessoa que você vai pedir ajuda e ela pode te ajudar, mas ela não tem vontade de te ajudar. Não vai te ajudar. Existe aquela que vai te ajudar dentro da sua força, da sua limitação, de ajudar, sabe? Com a limitação, com o que ela pode. Agora, quando você vai ao Todo-Poderoso, aquele que está contigo, estarei contigo todos os dias, em todas as horas, ele é o Todo-Poderoso. Então, ele pode te ajudar. E o bom de tudo, que ele não só pode, ele quer te ajudar. Talvez ele não vai dar o que você está pedindo. Sabe por quê? Porque é igual o pai. Às vezes o filho chega e pede para o pai algo. O pai sabe que não é o momento. Por um exemplo simples. Um menino aí de 12, 13 anos vai pedir para o pai uma moto grandona, vai pedir um carro para o pai. O pai diz: filho, eu quero te dar, mas ainda não é tempo. Espera você ter 18 anos, para você se tornar de maior, né? Aí você vai ter, porque agora não é o momento. Então tem coisas que tu vai pedir para Deus e Deus vai dizer assim: não é ainda o momento, tem o momento certo. Tem coisas que tu vai pedir, mas Deus, como pai, está vendo que não é certo. Então ele vai te dar outra coisa, mas ele nunca vai te deixar, sabe, você conversando com ele sem ter uma resposta. Deus sempre tem algo para dar para o teu coração, para orientar, para dirigir a tua vida. E você não vai andar nas trevas, a luz de Deus vai estar contigo. Tu não vai sentir saudade da luz de Deus. A luz de Deus será sobre a tua vida. A luz de Deus será sobre a tua casa. A luz de Deus será sobre a tua família. Acredite nisso. E aí ele vai no versículo 6 do Jó 29. Quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Está falando das bênçãos materiais e das bênçãos espirituais. Jó estava numa situação que ele estava sentindo saudade de tudo, relembrando o passado, relembrando a sua vida e dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados. Que Deus te abençoe tanto, que a presença de Deus seja tão grande na tua vida, que marque esse tempo na tua vida. Mas saiba que em nenhum momento no futuro você estará lembrando do dia de hoje, dizendo: Deus me abandonou. Não, Deus não nos abandona. Deus sempre está comigo. Deus sempre está contigo. Basta você acreditar nesta palavra. Ame a palavra e Deus irá abençoar a tua vida. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Acredite nisso. Eu estarei orando e acreditando. E você também acredite. Vamos orar juntos? Você precisa da bênção de Deus? Precisa de saúde física, saúde na alma, saúde emocional, espiritual. Eu não sei o que você precisa. Precisa que Deus abençoe alguém da tua casa, da tua família? Nós vamos orar e vamos acreditar.
e Deus irá fazer coisas grandes e poderosas por você. Querido Deus e querido Pai, nós estamos aqui e meditamos na Tua palavra. E Jó estava dizendo, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Eu sei, ó Pai, que esse teu filho, essa tua filha, talvez alguns deles estão se sentindo como que abandonados e não guardados por ti. Mas a verdade é, ó Deus, que o Senhor tem compromisso com teu filho, com a tua filha, com todos que se voltarem para ti. Portanto, Deus, a tua proteção é sobre a vida do teu filho e da tua filha. Deus, e todos os planos do maligno, todos os planos do mal contra a vida do teu filho, seja quebrado em nome de Jesus. E que o teu filho, a tua filha, ó Pai, seja próximo de ti, se apegue a ti, Senhor. É minha oração no nome de Jesus. Deus, a tua lâmpada vem resplandecer sobre a vida do teu filho, dando uma orientação, dando uma direção, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, os seus negócios. Teus filhos, ó Deus, não andarão sobre trevas, porque o Senhor é a luz, o Senhor é que nos abençoa. Deus é o Senhor que renova, Senhor, é o Senhor que coloca o seu segredo sobre o coração do teu filho, que é a tua paz, a tua orientação, os teus segredos, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, aquele Deus que está pronto para abençoar a vida dos teus filhos, da tua igreja e do teu povo. Deus, cada um que ora comigo nesse momento, a bênção de Deus seja sobre a vida dele, sobre a vida dela. Deus, eu abençoo estas vidas no nome de Jesus. E agora eu digo para você, em nome de Jesus, receba a bênção de Deus. Em nome de Jesus, acredite que Deus te ama e Deus se importa com você. E se você está afastado de Deus, se afastou de Deus, está sentindo saudade, diz, quem me dera ser como fui nos meses passados, como fui nos anos passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Quem me dera ser como nos dias passados, como nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus ainda estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos ao redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Se você se sente nessa situação, eu quero dizer que não foi Deus que te abandonou. Deus não te abandonou. Talvez você se afastou de Deus, mas hoje Ele está dizendo, estou à porta do teu coração e bato. Se você abrir e se voltar para mim, eu entrarei na tua casa, cearei contigo, mudarei a tua vida. Então acredite nisso. Deus te ama, Deus se importa com você e Deus quer o melhor para a tua vida, Deus quer o melhor para a tua casa, Deus quer o melhor para a tua família. No nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada. No nome de Jesus, acredito no poder do Evangelho, no poder da palavra. Que o bom Deus te abençoe. Receba um abraço, irmão em Cristo, Wilson Nascimento, e que a bênção de Deus seja real sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, porque sou grato a Deus por você que sempre tem nos acompanhado. Então que Deus te abençoe de uma forma toda especial. É o desejo do meu coração, que a bênção de Deus seja real sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam ao vivo, irmã Cláudia Rocha, irmão Valdomiro, irmã Elzia, todos vocês que nos acompanham, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Os demais que estarão ouvindo, né? Estamos sempre aí nesses canal aí, levando a palavra de Deus e acreditando no poder do Evangelho, no poder da palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.